67 agricultores, liderados por Auri Luiz Bodanese, fundaram em 29 de outubro de 1967 a Cooperativa Mista Agropastoril de Chapecó Limitada. Convidamos os associados da Cooperativa Tritícola Oeste Limitada a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará em primeira convocação no dia 22 de outubro de 1967. A Cooperativa Agropastoril Chapecó está funcionando. Desde 29 de outubro de 1967, muitas coisas aconteceram. O preto e o branco dos tempos antigos foram dando lugar para o colorido dos tempos modernos. Já cometemos erros e muitos acertos também. Muitas pessoas chegaram, outras centenas já se foram. Afinal, uma cooperativa é feita essencialmente de pessoas. Os 39 fundadores do Oeste de Santa Catarina, liderados por Auri Luiz Bodanese, pensaram nos milhares de associados que passariam a pertencer àquela cooperativa que estava nascendo. Ao entrar dentro dessa sala aqui, onde nós estamos aqui reunidos, me faz lembrar o passado distante, mais de 50 anos, como a cooperativa começou e como o Romeu Beto, hoje presidente, começou também. Então, eu sou de uma família muito pobre, muito humilde, onde que, quando era criança, se passava fome, passava frio, muitas vezes se chorava de fome, né, por não ter um pedaço de pão, quem sabe lá um arroz, um feijão. Então, a infância da gente foi muito difícil. Da mesma forma como foi difícil a infância da gente, a juventude também foi marcada por dificuldades. Então, dizendo isso, me faz lembrar, por exemplo, o passado da própria cooperativa, né? Vendo aqui dentro, por exemplo, esses equipamentos que na época eram modernos, hoje são ultrapassados, mas que para a época do início da Cooperalfa, certamente foram de muita utilidade. Então, com isso, chegar no estágio que estamos, com 50 anos de vida, com o quadro social que temos, com o quadro de funcionários que temos, eu acho que deve ser uma honra para cada um de nós. Trabalhamos durante muito tempo, eu e a dona Nelci, para constituir a nossa família, né, com dificuldade. E quando veio a oportunidade de me associar na cooperativa, isso praticamente há 45 anos atrás, a gente se associou e começou a comercializar com a cooperativa por necessidade, porque também nós éramos muito explorados na época, como produtores. Então, havia essa necessidade, de fato, de se constituir uma cooperativa que desse suporte para os pequenos agricultores, principalmente. E, enfim, então a cooperativa surgiu certamente numa boa hora. Nós talvez não imaginávamos que 50 anos depois ela pudesse ser, por exemplo, a cooperativa com a eficiência que ela sempre teve. Eu acho que é um orgulho para cada um de nós de fazer parte dessa grande família. Eu me lembro bem que você trabalhava dia e noite com muitos colegas, preparar o feijão, que na época era a principal fonte de renda da cooperativa, para poder, no outro dia, fazer a classificação do produto, encaminhar o AGF no banco, para que o banco liberasse o recurso para poder pagar o produtor. Eu acho que foram épocas diferentes, mas que marcou a história de quem viu a cooperativa nascer. Então, para mim, é gratificante estar aqui, gravando para o cinquentenário, mostrando para os jubilados, por exemplo, as dificuldades que passamos na época do início, né, que não foi tudo um mar de rosa. E me sinto feliz por ter 3.000 colaboradores que fizeram a história junto comigo. Quando a cooperativa agroindustrial Alfa surgiu, 50 anos atrás, apenas 8 funcionários eram suficientes para atender às necessidades do quadro social daquela época. 10 anos depois, a Alfa contava com 390 colaboradores. E hoje, a Cooperalfa possui 3.000 funcionários, exercendo diversos cargos e funções. Que foram surgindo e mudando ao longo dos anos, de acordo com a demanda. Mas afinal,
O que mudou nesses anos todos? Muita coisa mudou. Com a comunicação, a história da cooperativa tem a ver com o rádio, porque o rádio foi a primeira fonte de comunicação para fazer chegar ao associado as mensagens, o conteúdo necessário para o crescimento, para a prosperação da cooperativa e para o crescimento das pessoas. O rádio ajudou a aglutinar as pessoas ao longo da história da cooperativa, ganhou adesão, as pessoas aderiram porque o rádio levou mensagem, levou voz, principalmente porque tinha que informar também os preços e outras informações dos negócios, das atividades econômicas que a cooperativa possuía. O rádio ele continua vivo hoje, mas ele mudou de aparelho. O ouvinte hoje ouve no celular. Tanto é que a geração Y e Z nem já conhece mais o rádio. Ouve o rádio pelo celular, ele não conhece mais essa ferramenta, esse instrumento. Ele continua sendo vivo, não desapareceu como órgão emissor. O rádio é um símbolo da história da cooperativa. Quando eu cheguei no primeiro dia de trabalho, me colocaram na frente de uma calculadora dessa que eu nunca tinha visto, né? Então, para mim, foi uma novidade e, na época, era a tecnologia, vamos dizer assim, para cálculos mais avançada que tinha da época, né? Então, na época, o pessoal me ensinaram. Então, os primeiros cálculos que eu fiz na minha vida numa calculadora foi uma Olivetti dessa, uma Facit, né? Quando eu cheguei aqui, deparei com esse aparelho. Lembrei desde o primeiro dia de trabalho na Cooperalfa. Quando cheguei, iniciei com um aparelho desse, onde trabalhei em torno de 25 anos com ele. Hoje já ele já está inexistente, porque os aparelhos já são totalmente eletrônicos e coisa, mas quando eu cheguei aqui me chamou muita atenção pelo tempo que eu usufruí e pela importância que ele teve na Cooperalfa. Recebi a amostra do produto, ela era limpa, pesava, conforme o tipo de produto, era a quantidade de peso que se usava, era colocado aqui, dentro desse copinho, aqui se fazia a prensagem dele, depois do produto prensagem, conforme as escalas determinadas pelo catálogo do aparelho, você trabalharia aqui e mais aqui com o termômetro de temperatura e se determinava a umidade. Encontrei a máquina de escrever, a calculadora, a Facit, né, a antiga Olivetti, e as máquinas de escrever, né, que eram assim as máquinas mais antigas que nós usávamos. O ferro era o seguinte, até como uma brincadeira, né, nós usávamos para passar a roupa, né, e para isso, para esquentar ele, é colocado brasa dentro, né? Então, assim, coloca a brasa dentro do ferro, além de você alisar a roupa, né? Além de você alisar a roupa, a gente acabava saindo defumado, né? Porque saía fumaça dele, né? Tem muitos equipamentos que nós utilizamos lá em 82 e a gente se deparou com muitos equipamentos aqui que emociona muitas vezes relembrar o passado. Mas tem uma história que, lá nos anos 80, na década de 80, que nós ficávamos à noite fazendo nota. Os suínos era pesado na vara no interior, os motoristas levavam um romaneio e a gente ficava à noite muitas vezes fazendo porque não vencia. E uma noite muito fria, Xaxim é uma região fria, e para me esquentar eu peguei a balança, o prato da balança e enchi de álcool para esquentar o ambiente do escritório. E dei fogo no álcool ali. Quando me deparei, daí um tempo, estava o prato da balança todo derretido e a balança ficou inutilizada. Me emocionou aqui também uma peça que na época nós usávamos. Eu comecei como técnico agrícola, na época existia uma praga que era a que mais atacava as lavouras, que era a formiga. Impressionante, né? E a gente conseguiu fazer uma campanha de combate à saúva. Na época se chamava de saúva, tal de formiga, né? E aqui nós usávamos na época esses equipamentos aqui, ó. Interessante que isso aqui, ó, se usava um pó aqui dentro e ele teria que ser aquecido para poder formar o gás. Então você colocava a brasa aqui dentro. Ele aquecia, ele formava um gás e daí colocava na toca da formiga, né, do formigueiro, e pompava isso aqui, ó. Fazia com que o gás descesse no formigueiro para combater a tal de saúva. A maioria das peças que estão aqui, de certa forma, alguém utilizou. E comigo não foi diferente, né? Eu comecei lá no interior de Quilombo
em 82, aí logo fui transferido como primeiro auxiliar para Salto Saudades. E eu acho que o equipamento aqui, acho que quem é do meu tempo, todo mundo trabalhou com isso, né? Uma máquina de calcular, a gente fazia tudo manual, o trabalho era todo ele manual, né? Eu lembro também que os termos que se usava, a gente não era tratado como auxiliar de escritório, né? Eles chamavam nós de contador, né? O técnico agrícola não era técnico, era veterinário, né? Então, né, aquele pessoal que atendia no posto de saúde era chamado de médico, né? Porque se fazia praticamente tudo na filial. Essa máquina de plantar milho, chamada de Saraquá, né, foi um implemento que a gente usou para implantar o primeiro CDA da Alfa, né? Há 20 e poucos anos atrás, né, o primeiro CDA foi implantado com essas ferramentas. Nós, com mais uma equipe técnica, implantamos e a gente tem a satisfação de ver a evolução que teve o CDA, né? Já estamos na 22ª edição, todo ano com alguma tecnologia nova, né? Mas iniciamos com o famoso Saraquá. Quando eu entrei aqui, eu vi essa preciosidade aqui. Eu entrei em 87 em Quilombo como auxiliar de armazém e depois fui para balanceiro, onde que nós começamos a usar essa máquina aqui. Era a tecnologia que tinha no momento lá, tá? Eu lembro bem assim que nós carregávamos bastante milho para Aurora. Então, o que a gente fazia? Fazia todo o cabeçalho dela, o CNPJ, depois só colocava o peso para poder vencer o trabalho, porque era bastante caminhão que era carregado na época. Tinha que ter muita paciência, né? Eu me recordo de um fato que, quando eu entrei na assessoria de imprensa, eu trabalhava no setor de pessoal na época, né? Área de treinamento. E eu, sinceramente, não dominava a habilidade da escrita, né, jornalística. E o chefe da época, o José Biavati, pediu para eu ir a Entre Rios fazer uma reportagem. Eu perguntei para ele, mas espera aí, Biavati, o que eu vou fazer lá? Quando você tiver todas as tuas respostas, todas as tuas dúvidas respondidas, você vai ter na mão uma boa reportagem. Tá, daí voltei de Entre Rios e comecei a datilografar a tal da reportagem, porque era feito tudo no papel, ia para um digitador externo, né? E para ele fazer o trabalho, nós não tínhamos computadores. Moral da história, em 2 dias eu escrevi essa reportagem 11 vezes. Eu enchi uma lixeira, olha o desperdício de papel. Por quê? Porque ajustes, ele ia me passando dicas, né, de como escrever. Então a mensagem que fica é assim, ó, a gente tem que ter obstinação pela aprendizagem. Né? Se a gente larga, né, quando a gente não conhece, se a gente desiste, a gente perde uma chance, né? Então é isso, hoje se publica em tempo real uma reportagem no celular, né? Então acho que cabe à nossa geração fazer o que está sendo feito nesse projeto dos jubilados, né? Resgatar isso, mas não para a gente voltar lá, aquilo não tem como viver aquilo de novo, mas quem não reconhece esse ontem, ele vai ter dificuldades de valorização dele próprio no futuro. Quando eu entrei aqui dentro, me deparei com várias peças aí, que a maioria dessas peças aí eu já trabalhei com elas. Mas mais que me identifiquei foi com essa aqui, ó, que é travasar vinho. E um bom vinho, você sabe que a Cooper Alpha travasa um bom vinho, é o sinal dela. Representa uma união de 25 anos de firma, então para mim é um orgulho de ter 25 anos de firma dentro da Cooper Alpha. Me lembrei que eu gosto de trabalhar na Alpha, que é uma firma boa, e eu gosto de trabalhar, e daí tem uma... com o serviço da Alpha, eu consegui pagar o estudo para minha filha. Estou pagando estudo para ela, daí eu gostei. Eu encontrei da pipa aqui que eu gostei. A Alpha é como um bom vinho. Eu comecei, na realidade, na filial de 7 de setembro, que hoje não existe mais a filial lá, mas enfim, foi naquela filial que eu comecei. E no silo de Xanxerê no ano de 2000, então, uma ferramenta de trabalho que a gente identificou aqui, que era um determinador de impurezas. Então a gente pegava o produto, pesava a quantidade de 100 gramas e dali retirava as impurezas e novamente fazia a pesagem para identificar a porcentagem que ia dar de desconto daquele produto que estava sendo recebido naquele momento. Vejo uma grande oportunidade de você relembrar, digamos assim, algumas, começando lá no início, em que a gente começou como técnico agrícola, nas propriedades dos agricultores, vendo muitos dos equipamentos que estão aqui, que eram utilizados na época para fazer a agricultura, para fazer
o plantio, a comercialização depois desse produto oriundo dessas ferramentas que a gente pôde vislumbrar aqui. Os nossos colegas também que viram também aquilo que foi a ligação deles com o trabalho deles. E eu, como disse assim, a gente já passou muitas coisas dentro do sistema cooperativo. A gente vem da Cooper São Miguel, fomos recebidos aqui de braços abertos pelo pessoal da Alfa. Então tudo isso faz uma ligação entre o tempo que a gente começou, metade do caminho e onde a gente está hoje. E tudo isso a gente tem uma coisa importante para ver. O que é a família da gente, o que é a empresa da gente e as oportunidades, tanto que a família em aceitar o que a gente precisa fazer e a empresa em nos dar essa oportunidade que é desafiadora para fazer o nosso dia a dia acontecer. E eu lembro que na época nós tínhamos uma necessidade, que era comprar um decibilímetro, que é um equipamento que mede a intensidade de ruído. Então era um equipamento caríssimo. Eu fiz um memorando, umas 3 linhas, né, solicitando o aparelho tal, marca Intelbra, valor X, e peguei esse memorando e fui levar lá para o nosso diretor da época, que a mesa dele só tinha um faxineirozinho do lado e um bloquinho de anotações. E ele pegou a maquininha dele da gaveta lá, calculou assim e disse assim: seu moço, isso aqui dá 600 sacas de soja. E me devolveu assim o memorandozinho. Então tá bom, chefe, vamos, né? Fica por isso, né? E voltei. Então essa é a história, que eu quero contar, assim, um fato que realmente que aconteceu envolvendo essa maquininha. Lembro bem, assim, que eu datilografava com 2 dedos, porque eu nunca fiz um curso de datilografia. Essa é a minha frustração cinegrafista. Nunca fiz um curso de datilografia. 2 dedos aqui, ó. Ah, tá aí. Que foi uma época sofrida, mas foi uma época boa, de bastante aprendizagem. E agora a gente vê que o trabalho é bem mais fácil de trabalhar, né? Com tanta tecnologia. O ambiente de trabalho é bom. Eu trabalhei em vários setores, não fiquei os 30 anos fazendo sempre a mesma coisa. Então, para mim, foi como se eu tivesse saído de várias empresas, né? Sempre fazendo serviços diferentes. Eu sinto muito orgulho de estar fazendo parte da Cooper Alfa. E dentro desse museu aqui, eu vejo o quanto a Cooper Alfa evoluiu em tecnologia, em tudo. E nos deu a oportunidade de aprender e evoluir junto com a Cooper Alfa. Como eu, que trabalhei até os 28 anos de idade, trabalhei na roça, aqui conheci muitas ferramentas que usei no tempo que eu trabalhava na roça, como arado, ventiladores de limpar feijão, máquinas de buiar milho, o tacho, o pilão aqui, prensa de torresmo, que tudo foi o que eu usei na época que eu trabalhava na roça. Então, é um momento de lembrança realmente que remete aos anos que a gente já vivenciou. Eu tive contato com a máquina aqui, né? Foi o que mais me aproximou. Mas acho que é um momento para a gente refletir e realmente um momento de muito orgulho, de muita gratidão. Saber que de 50 anos da cooperativa, 25 deles a gente fez parte. E isso é um momento ímpar, de muita gratidão mesmo, muito orgulho. Com o passar do tempo, trabalhando nela com muita honestidade, simplicidade e transparência, foi aonde que a gente conseguiu chegar onde que nós estamos aqui. E quando eu comecei na Alfa, saiu um posto na Vila Gaúcha, a gente, dando um exemplo, em uma outra filial, a gente ficava muito faceiro que estava crescendo, né? Mas com o passar do tempo, as coisas foram evoluindo cada vez mais. Fomos para São Miguel, depois fomos para Canoinhas, Paraná, Mato Grosso e agora Rio Grande do Sul. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa família Cooper Alfa e hoje está comemorando os seus 50 anos com a Alfa. O que a gente lembra, assim, o que a gente, 30 anos atrás, a Alfa em si, entrar aqui e ver todos os objetos e hoje a potência que a Alfa está tendo, isso é um orgulho muito grande para todos. Isso. A gente se emociona por ver a gente, assim, começou com o seu Auri, começou com o seu Mário, começou com o seu, temos com o seu Bete.
Então, assim, já são 3 décadas, né? Isso é um orgulho muito grande. Me sinto muito com orgulho, né, de ter participado, ver todo esse cenário aqui, né? Lembra o começo da minha vida, que eu também fui da agricultura, né? E a evolução da cooperativa, que quando eu comecei e está hoje, né? O essencial da coisa é a honestidade, o bom trabalho de cada um e a união em toda a direção e os funcionários. Isso eu acho que é o orgulho meu, né? De estar numa empresa dessa e, se Deus quiser, eu quero continuar até que a direção aceitar. Eu tenho muito orgulho também de estar na Alfa há 25 anos, né? Começando a minha vida ali na Alfa, comecei como motorista, depois fui classificador de cereais, e aí passou, né, ano a ano. Muito orgulho de estar na Alfa e é isso aí. Eu estou muito feliz de trabalhar na Cooperalfa, o ambiente de trabalho, os colegas, e me deparei com um monte aqui de coisas que a gente usava lá no interior. Fico muito feliz. A Alfa é cooperativa do primeiro mundo, né? Eu tive a oportunidade ali dentro de trabalhar em vários setores, na segurança, e agora trabalho na fábrica de óleo, na caldeira. Trabalho há 25 anos na Alfa, gosto do que faço e prefiro ficar mais um bom pouco por lá. Eu, quando entrei aqui, me fez lembrar aí aos 30 anos atrás, quando entrei na Alfa. Esses 30 anos acho que mudou muito dentro da Cooperalfa. Mas acho que a essência da Cooperalfa, que vem desde que eu entrei na Alfa até hoje, que não mudou, que é os valores que a empresa dá para os seus colaboradores. Só vendo tudo que está passando aqui no museu hoje, recorda, assim, porque a gente trabalha numa parte de indústria. Indústria, o que acontece? A indústria começou lá embaixo com a cooperativa, hoje está crescendo, a gente se sente orgulhoso, porque vê que as indústrias hoje representam uma boa importância para a empresa, então fecha com a Alfa. Então a gente quer continuar na indústria, é muito bom. Eu vejo assim que é uma família, né? Então é uma família bem unida, bem instruída, então prefiro continuar, porque eu acho que é o valor que a gente tem ali é importante, né? Pro dia a dia, tudo isso conta como coisa importante, né? Tudo que já passou, mas teve seu valor, acho que tem que valorizar também, né? Percebi essa canga aqui, o balancinho, chama-se balancinho dessa canga, porque o meu pai morava no interior de Nova Itaberaba e nós era adapto a amansar junto de boi, né? Então, uma época, assim, nos 16, 17 anos, antes de entrar na Cooperalfa, nós amansando uma juntinha de boi e eu fui subir no muro. Eu estava com preguiça de caminhar, né, de subir o muro, peguei e amarrei o corrente, nós subia e depois trazia uma árvore de volta, né, para lenha, né. Aí eu peguei, amarrei esse correntão e foi subindo. De repente tropiquei e os bois não pararam, né? E eu fui indo e arrastaram tudo o meu peito, ralou todo o meu peito e eu levantei e corri, tá, beleza, né? Outra situação da canga, no decorrer do tempo, com 20 anos, eu entrei na Cooperalfa, né? Veio uma notícia na rádio, que nem foi comentado antes, assim, escutei. Estiva em Nova Itaberaba. Pedi, pai, posso ir lá me inscrever? Era 25 anos, tinha a Alfa 25 anos e o pai disse, vai lá, meu filho, que é uma empresa boa, uma empresa honesta, uma empresa que vai te dar futuro para você. Aí foi lá me inscrevi, nós estávamos no meio de 6, o Paulão foi escolhido, por forte físico, tal, isso, aquilo, né? Então, consegui entrar, chamaram o Paulão lá, 16 de dezembro de 92, o Paulão entrou, primeiro dia. Cheguei lá, uma fila de carroça de boi assim, para trigo, descarregar trigo, né? Comecei de manhã à noite a descarregar trigo, tá, beleza. Cheguei de noite cansado, no outro dia também foi. Então, um exemplo assim, naquela época, o transporte maior da propriedade para a Cooperalfa era a canga de boi, a junta de boi, que o pessoal levava lá, né? Teve um enxugamento de pessoas em 94 e eu passei naquela época. O Paulão era um cara bom, não? O fulano disse, não, vamos levar para Chapecó, que tem espaço. Nesse meio, aí eu desanimei, eu tinha o 2º grau, disse, eu quero coisa diferente para mim, não só carregar saco. Aí que surgiu a oportunidade, a linha Tarumã, extinta a filial de linha Tarumã. Foi lá, o Paulão começou de carregador de saco, passou-se a balanceiro. Chegou-se ao experimento de fechar as unidades pequenas. O Paulão chegou lá no Tarumã, pai, a terra natal, terra da cooperativa, de onde que foi, o Paulão se criou, chegar a dizer, pai, o senhor tem que transferir tua ficha para Nova Itaberaba, porque aqui a Alfa não dá mais, digamos, sustância em função de poucas pessoas, eu tenho que pegar a tua ficha, tá? Doeu no coração, o que mais me marcou dentro dos meus 25 anos foi isso, fechar essa cooperativa, ali da linha Tarumã. Porém, foi a minha maior
a janela aberta para esse desafio. Alguém chutou na bunda dele e disse assim, Paulão, vamos acreditar em você e vamos fazer um desafio para você. Aonde que foi? Eu trabalhei 60 dias em Xanxerê, de Xanxerê, pegamos e falamos, não, você vai tocar a unidade de Jacutinga. E de lá para frente o Paulão teve que aprender a se adaptar com esses dedos grandão aqui, a mexer no maquinários, mexer na máquina e mexer, digamos assim. E a evolução veio vindo com o computador, isso, aquilo, tá. Então hoje, assim, finalizando a história, assim, 25 anos de cooperativa, eu me orgulho por essa empresa ter me dado a oportunidade de ter vindo degrau por degrau, assim, o orgulho que eu tenho não é aquele de nariz empinado, é um orgulho de estar junto no meio de vocês e quem está, digamos assim, administrando a cooperativa, acreditar nas pessoas, que nem esse cara grandão, com os dedos tortos, fala meio grosso, meio diferente, mas eu digo assim, tá junto para fazer a cooperativa crescer, ser grande como que ela é. E eu digo assim, eu não vou falar muito disso porque é o meu sonho, assim, a minha maior alegria do mundo, eu digo assim, ver minhas duas meninas tatuagens no meu corpo, que são a minha, como é que se diz assim, a minha herança que o ser humano trabalha em prol das pessoas. Então, assim, eu só tenho que agradecer vocês, Cooperalfa, pelos anos que eu tenho vindo, e eu digo assim, que Deus me dê esse espírito de equipe, esse espírito de vontade para seguir a trajetória desses 50 anos, que nem o seu presidente sempre diz assim, vamos preparar para os outros mais 50, na verdade. Então, assim, meu pai completou 50 a Cooperalfa 50 e o Paulão completou 25 anos. Bodas de prata e bodas de ouro. Eu fico muito feliz e obrigado por essa oportunidade. Mais importantes que as ferramentas foram os valores preservados para a sustentação dessa história. A Cooperalfa passou por 3 capitães, desde Bodanese, Lansnaster e Bete. 3 escolas muito parecidas e que nos ensinaram muito para a vida. Quando nós somos jovens e entramos numa empresa, todos os nossos sonhos acabam passando por esta empresa. É o nosso destino. A questão de sorte é só o tempo que dirá. Ou seja, se você está um grande determinado tempo numa empresa, é porque você é de sorte. Você está satisfeito. E eu considero a Cooperalfa como uma grande família, onde existe a harmonia, o humanismo nos relacionamentos. Não somos apenas números, somos pessoas, somos humanos. E essa grande família parte da base da pirâmide, que é um símbolo egípcio, onde da base verte-se para a luz, para a captação de luz. Alfa é iluminação, é luz, é prosperidade. Este é um confessionário. Pessoal, isso aqui dava muito medo para mim no passado, né? Antes de sair de casa, o pai já dizia, hoje o padre está e você vai se confessar, tá? E dava muito medo na gente. Quando chegava a hora, meu Deus do céu, né? Mas qual era a ideia da família, né? De a gente estar falando a verdade, de buscar na outra pessoa, que no caso é o padre, né? Trazer aquele conforto, vamos dizer assim, ou algo mais para a vida da gente. Uma delas fortemente que a Alfa carrega desde o seu princípio, que é a verdade com as pessoas. Verdade nos seus atos, nos seus negócios, assim ouvir as pessoas de uma maneira, entenderem eles e saberem achar soluções em conjunto. E nessa verdade, Rogério, que você fala que a igreja carrega como uma das formas de ouvirem as pessoas, a Alfa jamais poderá perder e jamais vai perder da forma que está agindo. Foi falado muito dos seus antecessores, a cooperativa por 50 anos, muita gente passou por aqui. Mas esse princípio forte ela sempre carregou. Além disso, Rogério, a verdade ela se concretiza com muito trabalho, muita dedicação. E uma das coisas fortes que a cooperativa tem, tanto do seu quadro associado, como o seu cliente, como o seu colaborador, é o engajamento, a vontade, a razão de ser e fazer alguma coisa diferente para o bom andamento das coisas. Então, verdade, engajamento, coragem, dedicação é um princípio forte da cooperativa. A história é construída por pessoas, né? E a Cooperalfa tem um capital humano, que são os funcionários, as famílias,
que são muito importantes nesse contexto da história da cooperativa. Nesses 50 anos, muitos de nós construímos a nossa história aqui na Cooperalfa. Tivemos essa evolução junto com a cooperativa. A Cooperalfa tem uma valorização interna muito grande, porque a Cooperalfa é diferente. Nós conseguimos gerar um resultado econômico e social para toda a sociedade e para todos os funcionários. E precisamos cada vez estar mais juntos. Valores como a união, como o trabalho em equipe. O trabalho em equipe eu diria que está na essência da cooperativa. A união está na essência da cooperativa. Devemos manter ele sempre como uma bandeira da cooperativa rumo aos próximos 50 anos. A Alfa com certeza está bem sustentada em termos de solidez, de economia, em termos de quadro funcional, e os exemplos são essas pessoas que deram o seu depoimento. Eu diria assim, para seguir mais 50 anos ou para ser eterno, eu diria assim, é seguir nessa linha, fazendo um trabalho correto, sério, preservando os valores da cooperativa, executando um bom planejamento, eu acho que é muito importante, né? A questão dos investimentos, também ter segurança no que investir, a proximidade com o quadro social e também com o quadro funcional. Eu diria, se conseguir fazer isso, com certeza a cooperativa vai ter uma vida grande, né? Uma coisa que tinha há 50 anos, continua ainda hoje, muito vivo, muito forte aqui na Cooperalfa. A fé, a força, a energia, a prosperidade, tudo isso hoje continua vivo aqui dentro da Cooperalfa. A tecnologia, ela evoluiu, mas a fé, ela continua a mesma. A minha experiência de persistência, de honestidade, valores que a minha família passou e que a Alfa continua passando nesses meus 30 anos de empresa e que hoje a gente está comemorando 50 anos de empresa. Então, assim, ó, a gente tem que ter uma persistência, a gente tem que ter segurança, o que a empresa está passando para hoje. Não podemos esquecer de Deus, fé, né? Tudo cresce, tudo passa, mas eu me sinto honrada em fazer parte da evolução da Cooperalfa, né? Já se passaram 50 anos e aquela cooperativa que nascia forte pelos seus ideais, lá em 1967, já representava no nome a estrela mais brilhante da constelação. A Cooperalfa se tornou a maior cooperativa agropecuária de Santa Catarina e devolveu as esperanças para o futuro do cooperativismo. Sua maior defesa é que a família rural se desenvolva e obtenha renda, e que os funcionários sejam respeitados e felizes. Precisamos, acima de tudo, de muita fé para continuarmos firmes nessa caminhada. Eu quero convidar agora, nesse momento, para nós agradecer a Deus por tudo isso, pela oportunidade que nos deu e fazer uma oração em agradecimento e gratidão por nós ter essa oportunidade. Convido todos para rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos aproveitar esse momento que estamos aqui reunidos, comemorando, enfim, preparando a comemoração dos jubilados, que completam 25, 30, 40 anos, e aproveitando esse momento que completamos 50 anos neste ano, 50 anos de história, 50 anos da Alfa, para fazer um brinde com suco produzido pelos nossos associados. Um abraço a todos e vamos brindar com carinho nesse momento.